Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos estar aplicando aqui as nossas estratégias de leitura de vela e leitura também de zonas de marcação para que a gente consiga buscar aí a nossa sessão da tarde de maneira positiva, beleza? Então vou estar gravando aqui para vocês minhas operações na parte da tarde. O dia de hoje eu já comecei positivo com o pessoal lá da nossa comunidade do Telegram. Eu já mandei sinal para eles, já começamos muito bem o nosso dia de hoje e agora na parte da tarde vou estar buscando mais algumas entradas também, aplicando o nosso operacional de leitura de velas, analisando o movimento de cada candlestick e também efetuando algumas marcações nas regiões de precificação para que aumente aí a nossa certeza de entrada, beleza? Então galera, aqui no Amex, mercado de OTC mesmo, paridade do American Express, eu já estou observando uma fortíssima região de suporte. A gente tem aqui ó, uma zona lateralizada do preço, onde nós temos o candle fechando aqui com o corpo da vela. A gente pode ver que a vela finaliza sempre nessa primeira linha. E um pouco mais abaixo, a gente tem um movimento de retração, que foi no preço, tocou e fez um movimento de retração, retraindo a própria vela e deixando aqui também como uma zona de suporte. A gente pode ver que o mercado estava em uma tendência de compra no passado. A gente joga aqui uma linha de tendência de alta. A gente pode ver que o mercado estava no movimento de compra anteriormente. Esse movimento de compra foi anulado por essa grande movimentação aqui de venda. A gente pode ver diversas vezes o preço fazendo topos inferiores com um grande movimento de queda. Agora, o que é principal que eu estou analisando e eu acho que dá até para a gente pegar um movimento aqui de compra. A gente pode observar que o preço tocou no último pavio e não conseguiu fazer o rompimento com esse candle vermelho. Logo em seguida veio mais um candle e esse candle tentou fazer o rompimento e logo aqui na finalização dessa vela a gente pode estar vendo que o mercado está segurando muito para o movimento comprador. Então o que eu vou fazer aqui, galera? Vou pegar essa primeira operação aqui de compra porque essa leitura aqui que eu acabei de fazer deu para observar que o mercado perdeu a força de venda e ganhou agora a força de compra. Então observa aqui comigo, galera. Essa operação compradora foi a favor do movimento de venda não ter conseguido efetuar o rompimento de fato do último pavio, ter finalizado o seu movimento de venda, que era para ter rompido acima dessa zona de pavio, e logo em seguida a vela que era para ter feito o rompimento, confirmado o rompimento da zona, fechou no movimento de compra e fazendo bastante retração do preço, ó, bem na parte de baixo. Então ele tentou vir com o movimento de venda, a venda não conseguiu, retornou com volume de compra. Fazendo essa leitura da vela vermelha, vela de compra com nova mínima, retornando para dentro do suporte, trouxe aqui para mim essa clareza para que eu pudesse entrar comprado e vai pagar aqui para a gente, galera, a nossa primeira operação aqui da sessão da tarde já. 3, 2, 1, primeira operação, galera. Pegamos esse movimento comprador aqui no Amex. Vamos aguardar aqui entrar a nossa primeira operaçãozinha de alta. Pegamos a reversão nessa zona de suporte. O mercado fez exatamente o movimento que eu expliquei para vocês de falso rompimento. Ou seja, o mercado ele não consegue romper de fato a zona. A gente pode verificar, galera, que foi exatamente onde eu disse para vocês sobre o pavio de retração de compra. Então, todas as vezes que vocês analisarem o mercado, encontrou uma região lateralizada do preço, encontrou essa região lateralizada, estou ensinando para vocês aqui a estratégia. Fez o rompimento da tendência de alta dessa última zona lateralizada, ó, tendência de venda aparecendo, rompendo a tendência de compra. Topo abaixo de topo, como eu falei para vocês, o movimento de venda rompeu a tendência de compra, fez o rompimento, não conseguiu romper o último pavio, a última mínima, o mercado ainda fechou dentro dessa zona, aguarda uma confirmação de reversão e pode entrar para o fluxo de velas. Então essa estratégia aqui, ela consiste nesse movimento, ó. Vou explicar aqui novamente para vocês. Se o mercado tiver, vamos lá galera, se o mercado tiver numa tendência de baixa, fez aqui um novo fundo, a partir desse novo fundo o mercado faz um movimento de alta, ó. Fez um movimento de alta, logo em seguida o mercado vai fazer o que? Um movimento de baixa de novo. Só que quando ele fizer essa movimentação de baixa, se ele romper essa tendência aqui de alta, ó, onde o mercado estava trabalhando anteriormente, observa se o preço vai conseguir romper a última mínima, que seria essa daqui, ó, onde a gente já tinha visto um movimento de compra. O mercado não conseguiu romper essa última mínima
e confirmou o movimento de alta, galera, dentro desse suporte, pode pegar a continuação de compra sem medo, beleza? Pode pegar a continuação de reversão, porque o mercado já vai ter feito aqui uma confluência nesse último fundo, confirmando para a gente que os vendedores não estão conseguindo romper essa região. Então eles vão trabalhar um pouco mais o preço dentro dessa pequena acumulação para futuramente talvez efetuar esse rompimento. Então se o ativo não consegue romper direto a zona, seguir um fluxo de vela com força, reverteu de compra bem no último fundo, pode pegar a confirmação da reversão, tá? Então tem que ser a confirmação, não adianta tentar prever que o mercado ele vai reverter de alta, você tem que pegar a confirmação. Aqui no caso a gente ainda teve um fundo duplo, ó, trazendo uma confirmação maior ainda para que a gente pudesse pegar essa continuação aqui compradora, beleza? Então primeira operação, pessoal, pagou para a gente esse simples movimento de compra. Vamos continuar analisando aqui no Amex mesmo. Vamos ver se a gente consegue mais alguma entrada aqui de repente a favor, talvez até dessa movimentação aqui de compra. Tá até fazendo o movimento que eu acabei de explicar, a pequena acumulação. Como ele não conseguiu romper, ele tende a dar uma acumulada para depois tentar romper essa região de suporte quando tiver mais negociadores. Então, pessoal, sem dificuldade alguma. Fez a marcação do último pavio, observa a tendência de alta. Rompeu essa tendência de alta, o mercado chegou na região de suporte do último pavio, não conseguiu romper, fechou dentro da zona, veio um candle de compra, pode pegar a continuação, tá? Sem medo nenhum, beleza? Mas tem que ser bem perto do pavio, tem que ser perto do pavio, não adianta ser igual esse candle aqui de compra, não adianta vir esse candle de venda e você pegar a compra na próxima, não, galera, tem que ser bem perto do pavio, não conseguir romper, confirmar de alta e você pegar a confirmação. O que fica melhor ainda é se ele fizer esse falso rompimento aqui, ó, que foi exatamente o que ele fez, trouxe uma confirmação maior ainda de entrada. Se ele fizer o falso rompimento buscando o pavio na retração, ou seja, aqui, ó, se ele fez o falso rompimento, tá vendo? Ele criou uma mínima nova, menor do que o pavio ali anterior. Se ele fizer esse falso rompimento e voltar de compra, fechar de compra, fica muito melhor. Você deve até priorizar a entrada assim, exatamente a favor desse movimento aqui. Fez o falso rompimento, pode estar pegando, beleza? Então, galera, primeira entrada já foi, a gente entrou com 100 dólares. Agora a gente vai entrar somente com lucro, 92 dólares, beleza? Então vamos entrar só com o lucro da nossa primeira operação. Vamos tentar acertar aqui a nossa próxima entrada somente com o lucro dessa operação de compra que a gente fez primeiramente aqui no Amex, tá? Então, pessoal, o que está apresentando aqui de novo é o mercado não conseguindo romper esse suporte e ele está querendo fechar acima da zona mais uma vez. Se esse candle retrair a vela toda e fechar acima desse pavio aqui, eu vou pegar mais um movimento de compra, hein? Olha só, mais uma forte movimentação de retração nessa região de suporte. O candle de venda fechou acima do pavio do candle de compra anterior. Vamos ver se o mercado consegue segurar aqui novamente, galera. Então peguei outro movimento de compra na mesma zona de suporte. Vamos ver se de repente o mercado segura nessa região a favor dessa reversão de alta. De novo, mesmo movimento. A gente ainda consegue observar o preço fazendo, ó, fundos elevados, movimento de compra com bastante presença aqui ainda. A gente pode ver que ele não está forçando o rompimento do suporte, mas ainda assim está sempre segurando nesse movimento de compra. Então essa entrada compradora foi por fazer a leitura que eu acabei de explicar para vocês. O preço não conseguiu romper a mínima anterior, fechou com os pavios acima da zona, é uma zona de suporte, a gente pode ver que a venda não está com muita força. Vamos ver se a gente consegue acertar essa entradinha aí, galera. Então vamos seguir aqui na calma analisando. Vamos ver agora se o mercado vai apresentar aqui mais algum padrão interessante para a gente. Segunda operação já apagou aqui, a gente entrou com 100 dólares na primeira, fizemos 92 de lucro, agora entramos com somente o lucro da primeira operação, fizemos 84 aqui de lucro, agora realmente estamos operando somente com o lucro feito, sem arriscar absolutamente nada. Então deixa eu estar colocando aqui agora, ó. A gente fez 84, vamos colocar 84 mais esse 92, vai dar mais ou menos aí uns 170 dólares. Vamos estar entrando na nossa próxima operação com 170 dólares para ver se a gente consegue acertar 3 entradinhas aqui de primeira e começar muito bem a nossa sessãozinha aqui da tarde com meta batida. Galera, movimento de compra muito simples que a gente pegou aqui. Entrada totalmente simples.
Primeiro, como eu disse para vocês, ó, região de suporte, o mercado não conseguiu romper com o movimento de venda, ainda mais com essa forte tendência de queda. Então o mercado não conseguindo romper, a gente faz essa leitura de que é realmente uma região de suporte muito forte, muito bem trabalhada, o mercado sempre segurando com os movimentos de compra nessa região. A gente viu que o preço não conseguiu romper nem uma vez de novo, nem duas vezes de novo. E agora vamos ver se talvez ele consiga romper na terceira vez, né? Então a nossa primeira entrada que a gente pegou foi a leitura de vela, mais marcação, exatamente o que eu expliquei sobre o pavio. E a nossa segunda operação foi a mesma coisa. Movimento de suporte um pouquinho mais acima aqui. Veio um candle de venda, outro candle de venda. Os dois retraíram no final do movimento. O último candle de venda, que foi o segundo, fechou acima da mínima do anterior. E uma região de suporte, que a gente sabe que é forte, não teve como não pegar essa reversão aqui de alta, fazer aqui essa leitura da fraqueza vendedora e da força de alta aparecendo. Só peguei a reversão fazendo essa leitura de vela. Então toda vez que você observar o mercado, olha a diferença agora, como o mercado está com mais presença. Olha só, movimento de venda, rompendo as mínimas anteriores, mais forte que o candle anterior. Então esse candle ele até tentou aqui vir para o movimento de rompimento mesmo. Ó. Já está até rompendo a zona. Olha a diferença das velas. Olha a diferença desses 3 candles para a diferença desses 2 candles aqui, ó, perdendo força. Então a gente pode ver que esse candle aqui foi maior do que o primeiro, confirmou o movimento, forçou o rompimento da zona. Esse aqui, candle de venda, e o próximo menor ainda, fechando em cima do suporte, acabou não conseguindo romper, voltou com compra. Depois veio aqueles dois de venda, perderam força, pegamos a compra. E agora a gente pode ver ó, o mercado realmente com força vendedora, com presença vendedora, fazendo rompimento. Era só entrar aqui para continuação vendedora para você pegar uma boa entrada. Então, galera, sempre que você observar o mercado, é muito importante saber fazer essa leitura das velas. Vou explicar aqui para vocês ó, alguns padrões que sempre o mercado acaba respeitando. Se você analisar uma região de suporte, e essa região de suporte, como eu expliquei para vocês, ó, vem com movimento de venda, cria uma nova mínima, retrai toda essa mínima e deixa aqui esse pavio. Aí depois o mercado retorna de novo com esse movimento de venda. 1, 2, 3, 4 candles. Tocou de novo no suporte, retraiu. Ó. Fechou acima dessa última mínima aqui. Aí depois vem um candle de compra. Apareceu um candle aqui de compra. Retraiu bastante. Fechou assim. Depois vem mais um candle de venda. Tenta romper. Não consegue. Retrai tudo. E fecha de novo aqui, galera. Qual a chance do mercado continuar aqui o movimento de venda depois de tentar novamente romper, não conseguir e fazer uma nova mínima ainda, ó. Observa aqui comigo. Nova mínima criada, beleza? Ou seja, o preço consegue um fundo novo, isso aqui fica melhor ainda pra gente. Fez essa nova mínima na região de suporte, retraiu tudo, aguarda o mercado confirmar a compra. Confirmou o movimento de compra com a nova mínima, com essa fraqueza vendedora aqui no final do movimento, pode pegar a confirmação de alta, independente do padrão de candle que vier de compra, tá? Mas se for um padrão de força, com retração embaixo, fechar com força em cima, a confirmação fica melhor ainda. Então, o que consiste... Deixa eu desenhar aqui, ó, os movimentos de compra, que eu esqueci, ó. O que consiste essa leitura? Se o preço criou essa última mínima, e a partir dessa última mínima criada, apareceu um movimento de compra, depois o mercado tenta romper essa última mínima e não consegue, com duas novas mínimas, observa, movimento de venda, tentando romper, não conseguiu, retraiu tudo, candle de compra. Depois, candle de venda, tenta romper, não consegue, cria uma nova mínima, ó, fazendo falso rompimento, depois volta tudo novamente retraindo e fecha com compra. Só entrar na confirmação, galera. Só entrar nessa confirmação. Aqui fica óbvio que o movimento de venda, ele não está conseguindo completar, ele não está conseguindo vir com força para romper. Sempre que ele tenta, ele é negado aqui pelos compradores e o mercado retrai tudo. Por que ele retrai? Porque tem muitas ordens de compra nessas regiões. Tem muito preço comprado aqui. Tem muita gente comprada nessas regiões aqui de precificação. Então o mercado ele acaba retornando com esse grande movimento de alta, trazendo a confirmação. Apenas isso, confirmação. A gente pode ver exatamente esses mesmos movimentos se replicando todos os dias, galera. Se você for observar, vamos dar uma analisada aqui.
Vamos tentar encontrar esses padrões, ó. O mercado se repete todos os dias com esses movimentos. A gente pode ver aqui, ó, movimento de venda com a última mínima. Olha o movimento de compra. Tendência de venda foi aonde, ó? Direto lá no último fundo. O que que aconteceu? Tocou, olha isso, zona de reversão. Tocou, retraiu, candle de compra, 1, 2, 3 candles compradores. Tentou vir com venda de novo. Tentou novamente romper, não conseguiu, retraiu a vela toda. Depois o que que apareceu? Mais um candle retraindo, fechando acima. Olha só, bem parecido com aquela entrada que a gente pegou. Ó. Candle de venda, depois de mais um candle de venda, retraindo e fechando acima. O que que aconteceu? Candle de compra confirmando, continuação para o movimento de alta. Observa aqui mais uma vez, ó, candle de venda tentando vir, depois mais um, não rompe nem a mínima anterior. O que que apareceu? Movimento de compra, engolfando a zona, forçando o rompimento, fluxo de velas. Então o mercado, galera, sempre replica muitas vezes esses mesmos padrões. Vamos continuar analisando, vamos tentar encontrar mais algumas entradas aqui nas outras paridades. Vamos ver se encontra aqui, de repente, alguma projeção boa de leitura de vela, algumas regiões de marcação. E a gente tenta pegar mais uma operação aqui junto com vocês. Olha aqui, galera, JPYSD, movimento de pivô de baixa. Tô pensando em pegar aqui nossa operaçãozinha de venda, hein? Tô pensando em pegar aqui uma venda, galera, movimento de pivô vendedor. Olha que interessante essa paridade replicando o mesmo movimento, ó. Mesma movimentação aqui sendo replicada diversas vezes, o mesmo movimento de venda. A gente pode ver aqui, pivô de baixa, rompimento da zona. Pivô de baixa, rompimento, pivô de baixa. Será que o mercado continua aqui essa movimentação vendedora? Acabei não pegando essa operação, mas vamos ver aqui se o mercado realmente confirma esse padrão. Eu já cansei de falar para a galera que me acompanha que aqui na Juve o mercado está repetindo os mesmos padrões. Quem tem conta aqui, está operando, está vendo que o mercado está repetindo as mesmas coisas todo santo dia. Acabei não pegando aqui esse movimento de venda, fiz essa leitura aqui muito rápido, acabei não entrando, mas era para eu ter pego aqui essa confirmação. Galera, olha que coisa top, olha como é que eu estou comprovando aqui para vocês que o mercado realmente respeita, que o mercado realmente funciona, que se você souber aplicar uma análise, se você souber analisar, você vai conseguir ter ótimos resultados. Então observa aqui esse movimento se repetindo. Quantas vezes? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4 vezes seguidas. Então se você tivesse pego 4 rompimentos aqui de pivô, você teria feito 4-0 só a favor da mesma movimentação de queda no JPYSD. A gente pode ver o candle de compra sendo totalmente ignorado pelo candle de venda. Esse candle de venda é um candle com muita força, muita presença. A gente pode ver que em momento algum ele retrai para cima, ou seja, em momento nenhum ele teve a decisão de subir. Todo momento ele só veio descendo, ó. Desce, 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 e no final do movimento também não retraiu para compra. Ou seja, não teve presença de alta nessa vela. Nesse 1 minuto de candle não teve presença de compra. Então era só entrar continuado. Olha esse candle aqui, ó. Bastante força, bastante presença, exatamente por conta da continuação da vela anterior. A vela anterior fez toda a confirmação de não ter presença de alta, de ter anulado o candle de compra, ele engolfou o candle de compra, era só pegar a continuação pro fluxo de vela. A mesma coisa aqui. Candle com bastante pavio não, né? Mas com pavio, depois um candle de compra aparecendo e com pavio também na parte de cima. Então ele não conseguiu fechar com muita força de alta. Logo em seguida, olha o padrão de vela que aparece, padrão spinning top de continuação para o fluxo de venda. E esse padrão de spinning top, ele ainda consegue romper a mínima do candle vermelho. A gente pode ver ele rompendo essa mínima, engolfando o candle de compra, anulando totalmente essa reversão de alta, trazendo aqui pra gente mais uma confirmação de pivô. E olha aqui de novo o mesmo movimento. Que sensacional, galera. Movimento de venda, bastante retração. Depois a compra tentou vir, não consegue romper a máxima anterior, fecha um candle de compra com bastante retração ali na metade da vela e logo em seguida mais um candle de venda, engolfando toda a zona, anulando o candle de compra e trazendo aqui pra gente, ó, essa simples confirmação de movimento. Mostrando para vocês como o básico bem feito funciona toda santa vez, galera. Toda santa vez é o básico bem feito que vai trazer resultado para a gente, que vai fazer com que a gente consiga ter consistência no mercado, tranquilo? Então, pessoal, vamos continuar analisando? Vamos ver se vai ter mais alguma entrada, senão a gente finaliza só com essas operações mesmo
e de meta batida só com esse 2-0, mostrando para vocês que existem tanto movimento para você poder pegar, deixa eu colocar aqui para explicar para vocês, que existem tanto movimento de reversão para você pegar nas zonas de suporte e de resistência. Aqui nós temos uma região de suporte, aqui nós temos uma região de resistência, e você pode pegar diversos padrões que eu vou explicar para vocês exatamente agora. Se você estiver analisando o movimento de compra, primeira coisa, movimento de compra, esse movimento de compra sofre o rompimento pela tendência de baixa. Tendência de baixa aparece, topo abaixo de topo, chegou na região de mínima, como eu expliquei, não consegue romper e faz aquele falso rompimento, que é o candle tentando fechar com venda, reverte, retração com falso rompimento, uma nova mínima, só entrar para confirmação de alta se o mercado não conseguir romper, beleza? O mercado não conseguiu romper, pegamos essas primeiras operações a favor do mesmo movimento e o mercado replica todo dia isso. E a outra movimentação que você deve pegar também são os movimentos de pivô. Apareceu uma confirmação de baixa. Pivô pode ser tanto de alta como de baixa também, tá, galera? Aqui no caso é o pivô de baixa, beleza? Apareceu um pequeno candle de compra. Esse candle de compra não conseguiu vir com movimento de alta, ficou bastante indeciso também. Logo em seguida apareceu um candle de venda com bastante decisão. Só entrar para o fluxo, sem dificuldade. Só entrar para o fluxo. Mostrei para vocês que várias vezes o mercado respeita esses padrões. Várias vezes o mercado tende a respeitar a mesma coisa, galera. Então, pessoal, vamos finalizar com essas entradas. Acho que a gente já conseguiu bater a nossa meta aqui tranquilamente. Olha que top que o Amex ainda respeitando também, ó, essa projeção de linha de tendência de baixa. Galera, o mercado ele respeita boas marcações, boas leituras de vela e uma boa análise com o máximo de confluências possíveis. Então, pessoal, mostrei para vocês que o básico bem feito realmente funciona e que você consegue ter resultado aplicando esses simples operacionais. Então, família, esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu bater a meta com 2 entradinhas só. Primeira operação, segunda operação. Conseguimos bater a nossa meta bem de boa, só com o básico bem feito, tranquilo? Então, família, vamos finalizar por aqui. Meta mais do que batida. Na parte da noite, a gente volta com a nossa livezinha com a galera aqui do nosso canal do YouTube mesmo, para a gente poder bater a nossa meta ao vivo, tranquilo? Então é isso, pessoal. Tamo junto, valeu e até a próxima.